O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus virou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida: casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Silvano, a quem agradeço desde já a acolhida fraterna, a acolhida na ordem dos presbíteros. De fato, todo sacerdote é irmão do outro sacerdote, então por isso me sinto aqui na casa e meu irmão. Agradeço também a acolhida das irmãs que com muito gosto acolhem os peregrinos deste santo lugar. De modo especial, saúdo a todos os peregrinos, mas de forma particular gostaria de saudar os peregrinos que vieram comigo lá da cidade de Caruaru, do Alto do Moura, quase 200 peregrinos que saíram daquele lugar e vieram se encontrar na casa da mãe. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de iniciar a reflexão, gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o nosso ser peregrinos. Nós somos peregrinos. Quando nós saímos dos nossos lugares de origem, quando nós saímos dos lugares onde frequentemente habitamos e peregrinamos para o santuário, nós estamos, na verdade, vivendo de forma plena aquilo que somos. Nós somos peregrinos. O cristão que tem isto diante dos olhos vive bem. Nós sempre seremos peregrinos nesta terra. Enquanto estamos aqui,
somos apenas pessoas que passarão. Mas o cristão deve sempre saber que sua pátria definitiva é o céu. Por isso, enquanto aqui estamos, somos só peregrinos. Porque, por mais belo que seja, o melhor pedaço de terra que exista na face desta terra, o mais caro de todos, nenhum deles se compara com o pedaço de céu que Deus revelou para os seus peregrinos. Não saibamos disto. Não viemos aqui por acaso. Nós viemos aqui porque nossa vida é uma grande peregrinação. E o fim desta peregrinação não será mais um lugar, mas será o céu. E assim nós já podemos entrar no Evangelho. Nós já podemos refletir sobre aquilo que a liturgia da palavra nos apresenta neste domingo. Aquele homem estava preocupado porque queria ganhar a vida eterna. Certamente é a preocupação de todos nós que estamos aqui. Se esta não fosse a nossa preocupação, nós nem aqui viríamos. Certamente nós nos perguntamos tantas vezes, mas o que nós devemos fazer? O que nós devemos viver para entrar naquela terra prometida? O que nós devemos fazer para que no fim da nossa peregrinação nós possamos descansar em paz? Aquele homem certamente respondeu com muita propriedade. Porém, algumas palavras daquele homem manifestam que aquele mesmo homem que pergunta talvez não quisesse saber a resposta. Aparentemente, um homem cheio de boas intenções, que vai a Jesus e diz: mestre, o que eu quero, ou melhor, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus diz aquilo que ele queria ouvir. E então, aquele homem manifesta-se como o seu próprio Deus. Nós não percebemos em um primeiro momento, mas ele diz: eu tenho feito tudo isso. Só Deus pode fazer tudo. Aquele homem estava tão certo daquilo que fazia, que achava que a sua salvação não dependeria de Deus, mas dependeria unicamente dele. Ou seja, eu faço tudo. Não existe na face da terra quem consiga fazer tudo. E este talvez possa ser o nosso maior erro. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos, o Senhor certamente conhece algumas, Padre, que fazem tudo corretamente. E então, por fazerem tudo corretamente, se acham já cidadãs da eternidade. Já acham que já têm a ser. Obviamente, nós fazemos as nossas obras. Devemos fazê-las. Quanto mais as fazemos, mais devemos fazê-las. Mas devemos nos lembrar, acima de tudo, que a salvação é sempre um dom de Deus. A salvação que foi alcançada pelo Cristo na cruz será sempre um dom do alto. Ninguém compra a salvação. Ninguém compra, porque a salvação é dada de graça. E a única coisa na face desta terra que não está presa nas mãos de um único grupo, ricos e pobres,
podem alcançar esta salvação. Ricos e pobres podem chegar ao céu, porque ela não se compra, mas se alcança. A salvação não é comprada, ela é alcançada. Alcançada pelas boas obras, pela prática dos mandamentos e alcançada por meio de um coração humilde. De um coração humilde que diz, no fim do dia, depois de ter praticado todos os mandamentos, feliz é o coração que dirá: obrigado, Senhor, porque tu me destes a força para praticar.